Olá, seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. É muito bom ter você de volta também. Obrigado, Suzane. Tava com saudade do programa, também de vocês aí de casa. E a partir de agora, você confere o que foi notícia nesta semana. Veja o que vem pela frente. Projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum chega ao fim. No quadro internacional tem a cobertura do GAME, uma conferência mundial para especialistas adventistas nas áreas de comunicação e tecnologia. E tem estreia no Revista Novo Tempo. A partir desse mês, a gente tem a presença dos editores da revista Adventista que vão trazer em primeira mão no programa os destaques do periódico. Então, você já sabe. O seu programa de boas notícias está só começando. A questão do impacto da oração é discutida há bastante tempo, mas nos últimos anos muito tem se investigado sobre os efeitos da oração na cura de doenças. Aqui no Brasil, o Instituto Dante Pazzanese, um renomado órgão de pesquisa e extensão, fez um trabalho com quase 250 artigos de todo o mundo que concluiu que a prática regular de atividades religiosas, sejam elas quais forem, podem reduzir o risco de morte em 30%. É isso mesmo. E na continuidade das matérias sobre o projeto da Igreja Adventista, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, vamos ver quais ações impactaram a Paraíba e Rio Grande do Norte nesses últimos dias. Esse nome já esteve entre os assuntos em manchete de uma das principais revistas do Brasil. Conhecido também como Reza, no meio acadêmico, milhares de estudos falam de sua eficácia na recuperação e cura de pessoas, dentre outros benefícios. E seu nome sugere duas atitudes de quem pratica: orar mais ação, oração. E essa foi a palavra de ordem dentre os adventistas do sétimo dia, tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte. Nem o sono da madrugada, nem a chuva que caiu, nem mesmo o sol forte impediram as ações realizadas nesses 10 dias de oração. E o objetivo foi alcançado: impactar a sociedade orando por ela. Nós procuramos fazer um movimento que não ficasse restrito somente à igreja, um movimento de oração que saísse das portas e de dentro do espaço da igreja. Então, nós promovemos caminhadas de oração, promovemos visitas a hospitais, visitas a centros de reabilitação, flash mobs nos semáforos. Enfim, a nossa igreja saiu às ruas para abençoar as pessoas com a oração intercessora. E os adventistas seguiram tudo à risca. Estavam nos mais diversos lugares. Nas praias, o traje talvez não fosse apropriado, mas o motivo de estarem ali, sim. Nas praças, nas caminhadas entre dezenas deles, não perdiam a oportunidade. Paravam mesmo e lá já estavam orando. Vergonha nem pensar. Até nos estabelecimentos comerciais, postos de gasolinas, eles intercederam pelas pessoas. Em alguns pontos estratégicos, armaram tendas e quem por algum acaso estivesse precisando ou não de ajuda, eles levaram esperança e conforto, principalmente para aqueles que estão vendo o mundo e sua atual crise. A gente vê o mundo aí como que está, né? Muita doença, muita enfermidade. E como o trabalho que vocês estão fazendo é muito ótimo. Eu achei muito bom essa oração que vocês fizeram por mim e que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. A oração tem poder. Pode pedir em oração, confiando que Jesus vai realizar, que Ele realiza. Tudo que eu quero, eu peço a Deus. Quem acredita em Deus, tem tudo. E a oração é fundamental. Muito bom. E o encerramento do projeto 10 dias de oração enfatiza também um outro aspecto primordial da vida cristã, o jejum. E durante 10 horas, membros da Igreja Adventista no Mato Grosso do Sul permaneceram sem o alimento físico a fim de buscar maior desenvolvimento espiritual. Ouvir mais claramente a voz de Deus, fortalecer a vida espiritual e promover uma espécie de limpeza no corpo, considerado por nós cristãos como o templo do Espírito Santo. Essas são algumas das razões que levam pessoas de diversas denominações a permanecer sem o alimento físico por um determinado período de tempo.
Fazer um jejum vai crescer tanto física como espiritualmente, vai limpar a nossa mente para que a gente possa ter um contato mais perto com Deus. Eu acho que estando em comunhão com Deus, a gente volta àquela parte forte, né? A se tornar mais dependente de Deus. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida cristã. Durante 10 dias, membros da Igreja Adventista por todo o mundo dedicam-se exclusivamente à oração, cada dia por um tema específico. E o 10º dia trata de um fator muito importante para a vida cristã, o jejum. Mas há aqueles membros que dividem-se em 2 grupos, aqueles que optam pelo jejum completo durante 10 horas e aqueles que optam também pelo jejum frugal por algum motivo bem específico. Quando a carne é fraca, então o espírito torna-se forte. A lógica bíblica traz consigo uma mensagem especial em relação a esse fator tão importante para o bom desenvolvimento da vida cristã. Como você disse, o dia é especial. Nós tiramos esse dia para estar em comunhão com Deus. E uma das coisas que eu procurei exercitar foi o domínio próprio. E o apetite é algo que nós precisamos exercitar, né? Dominá-lo, controlá-lo. E eu optei pelas frutas, porque depois de 10 horas de jejum, é o alimento mais leve e também nutritivo. Voltaremos a mostrar outras iniciativas em relação a este projeto. E agora vamos para o Rio de Janeiro. Por lá, um colégio adventista resolveu trabalhar com os alunos um tema muito sério, que é sobre o bullying. Mas a abordagem foi tão diferente que foram os próprios estudantes que falaram sobre o problema aos colegas, inclusive para outras escolas. Você chega na escola e se depara com 2 estátuas. Recebe revista e doce. Entra em um aulão com música e encenação. Parece pura tranquilidade. Mas aqui no Colégio Adventista de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, se falou de coisa séria. Agora vem comigo que eu vou explicar melhor essa história. Michel, por que você está vestido assim? Você não vai falar nada com a gente? Bom, o Michel realmente incorporou a estátua viva de verdade, mas mesmo calado, ele tem uma mensagem muito forte para mostrar pra gente. A mensagem é o combate ao bullying nas escolas. A última pesquisa do IBGE sobre o assunto saiu em maio de 2015 e o resultado mostrou que 20,8% dos estudantes já praticou bullying, 1/5 do total. Considera-se que o resultado seja ainda maior por causa daqueles que não identificam seus atos como bullying. Alarmada com o resultado, a orientação do Colégio Adventista resolveu agir. Fizemos uma pesquisa de campo na nossa escola e percebemos que esse assunto era importante e precisava ser trabalhado o quanto antes. Não só na nossa escola, mas também na nossa comunidade. E por ser um assunto atual, por ser algo que já está sendo muito mencionado na mídia, a gente entende que isso também tem que permear o nosso colégio. Os casos também ocorrem entre escolas diferentes. Por isso, os alunos foram até colégios vizinhos para conversar com os estudantes e dar apoio a quem já foi vítima. É bom para eles verem que essa realidade que eles vivem aqui também é uma realidade de uma escola particular. E que, na verdade, independente da posição social, né, é um problema que existe com eles, adolescentes, as crianças, né, e combater isso é muito importante. As 2 filhas de Rita sofreram bullying em sua antiga escola. Quando elas se mudaram para o Colégio Adventista, ela viu a diferença que faz o apoio dos colegas. As minhas filhas hoje são meninas que elas são mais abertas, elas puderam se expressar, inclusive na parte da fé. Não importa onde estudem ou a classe social, os estudantes defendem que todos devem quebrar o silêncio. Até quem não falava começou a reagir. A gente tem que sempre se comunicar quando estiver sofrendo, alguma coisa do tipo, batendo na gente. A gente pode falar com os professores, com os pais, mas nunca ficar calado. E agora você vai conhecer a história de um vendedor de livros e revistas. Ele teve uma doença quando ainda era criança que mudou a vida dele completamente. Uma história de superação. O vendedor de livros e revistas Francisco Vaz, conhecido como Chico da Vida e Saúde, é figura conhecida na pequena cidade de Jales, no interior de São Paulo. Deficiente auditivo, ele assegura que são muitos os desafios que enfrenta, mas faz tudo com muita determinação.
Então, eu trabalhei em São Paulo, na capital, e em 85 mudei aqui para a região de Jales. Já faz 30 anos que eu estou aqui no mesmo campo, atendo a região em 30 cidades. À medida que vai modernizando cada vez mais, por exemplo, o aparelho no portão, o telefone, então não entendo a pessoa falar se está, se não está, para quem é, não é. Então tem que tocar, tem que bater palma, eu tenho que bater no portão, eu tenho que pedir para uma pessoa que estiver passando para falar para mim, chamar a pessoa. Vaz faz parte de uma equipe de vendedores chamada Coportores. Deficiente desde pequeno, aprendeu a técnica de leitura labial. E quem o conhece há anos garante que, com o tempo, até mesmo a pronúncia das palavras dele melhorou. Eu acho ele uma pessoa assim, muito esforçada, porque ele tem essa questão da deficiência auditiva, mas mesmo com esse problema nem parece que ele é deficiente. Ele tem uma facilidade muito grande na leitura labial, então a gente conversa com muita facilidade, como se estivesse conversando com uma pessoa normal. É com a venda das literaturas que Vaz mantém sua esposa e 2 filhos. A esposa é o braço direito e muitas vezes auxiliar do marido no trabalho. Quando o cliente liga, é eu que atendo. E às vezes eu ligo também para saber quando a cidade... Porque aqui as cidades são distantes uma das outras. Então, aí ele, para não perder muito viagem, ele pede para eu ligar para saber se a pessoa pode receber. O trabalho que Vaz realiza de casa em casa já trouxe vários resultados. Em 41 anos de trabalho, ele já levou várias pessoas a deixarem o vício do cigarro e já fundou 3 igrejas. Em Urânia, a cidade aqui a mais ou menos 15 quilômetros de Jales, ele já fundou uma pequena comunidade de fé. Vaz realmente se preocupa com seus clientes. Inclusive, é o responsável por muitos deles terem deixado o vício do cigarro. Um belo dia, né? Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Ele passou lá e me mostrou essa cartilha. Falou, Antônio, você quer deixar de fumar? Eu vejo que você sempre vem lutando com vontade de parar de fumar, tá aqui, ó. Você segue essa cartilhinha aqui e você vai parar de fumar. Através daí eu segui a cartilha e hoje, graças a Deus, já vai para 26 anos que eu não fumo mais. Eu era fumante naquela época, né? E já tinha uma vontade de deixar de fumar, e o grande impulsionador dessa vontade vir à tona, mesmo se concretizar, foi o Francisco, né? Inclusive, que me convidava para essas palestras de uma maneira assim sutil, e aí fui me conscientizando realmente de que deveria parar de fumar. Impressionante como Deus usa as pessoas, né? Com certeza. Bom, e agora a gente vai para o intervalo e o que a gente tem na volta mesmo, Leite? Na volta, Suzane, a gente tem mais sobre o projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E ainda hoje tem a estreia de um quadro novo aqui no Revista Novo Tempo, uma parceria com a Casa Publicadora Brasileira.